Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já, obrigado por sua presença do outro lado. Então vamos adiantar que o tempo é curto. Eu geralmente não costumo contar nada assim de minha vida pessoal, muito difícil com ninguém, mas eu vou contar aqui com um pastor salvou-me de pedir demissão no emprego. Esse pastor foi o pastor José Teles, que pastoreou a igreja aqui na minha cidade. Eu estava passando por um momento de dificuldade muito grande. Tinha acabado de me empregar, tinha pouco tempo de emprego, eu acho que uns 2 anos, e eu vi muitos colegas perderem o emprego em 92, mais de 500 pessoas somente de uma vez, parando completamente a planta, uma das plantas da fábrica. E como eu nunca tinha visto tal coisa, a partir daquele dia fiquei muito triste, muito doente, muito abatido, certo? É possível que eu tenha ficado com depressão e fiquei ruim mesmo, trabalhando numa área insalubre, e o que só faz piorar a situação. E muito abatido procurei esse pastor para contar a minha situação e dizer que não estava mais aguentando, certo? Que iria sair do emprego, iria sair do trabalho. Ele não me passou um sermão, não leu a Bíblia comigo, não me chamou para orar, mas ele contou uma história, como sempre, com aquele seu jeito sorridente, amoroso, contou-me apenas uma história, certo? Eu lhe falei das minhas dificuldades, ambiente de barulho, de poeira, certo? De alta temperatura, porque apesar de ter parado uma planta da fábrica, nós que ficamos sobrecarregados, tivemos que ir para outra área, fazer serviço, executar serviço. E ele me chamou com muito amor, com muito carinho, e contou-me uma história de um pastor que foi preso num país muito comunista. Olha aí vocês que adoram o comunismo. Uma época, em determinado país, não sei muito bem se foi a Rússia, ou foi a China, que os pastores eram perseguidos, os cristãos. Muitos eram mortos, muitos mandados para campo de trabalho forçado, outros presos. E nesse caso, o pastor estava preso e num local totalmente insalubre, onde ali fazia suas necessidades, ele e outros prisioneiros, certo? E imagine aí o cheiro insuportável. E esse pastor, que não morreu na prisão, depois de ser libertado, alguns anos depois, ele conta a sua história, a sua versão, de que orando a Deus, já desesperado pela vida, com aquela situação, aquele ambiente, aquele local, Deus o conforta, fazendo com que todo aquele cheiro de fezes, de urina, de lama, de todo tipo de sujeira, tivesse um cheiro agradável. Apesar de toda aquela imundícia estar ali, ele não sentia cheiro de podridão, de imundície, de urina, de fezes humanas, de lama e tudo mais. Mas sentia cheiro de flores, de jasmins, de rosas, certo? E assim esse pastor venceu na prisão, certo? E assim ele me orientou a buscar a Deus, a orar para que tudo aquilo por que eu estava passando
que pudesse ter um acontecimento semelhante ao caso do pastor que estava preso numa prisão comunista, certo? E a partir daquele dia, daquele momento, eu comecei a ver as coisas num outro ângulo, um ângulo completamente diferente do que aquele que eu tinha antes de ter essa conversa. E foi assim que eu cheguei ao final da carreira, na empresa a qual eu trabalhei, e assim é muito justo agradecer a este que me aconselhou desta forma, contando apenas uma história, certo? E esse caso foi uma história real, verídica, certo? E Deus realmente faz milagres e faz maravilhas. E assim, sempre pensando nesse caso, em outras histórias que ele contou, eu segui em frente, certo? E não desisti, ok? Espero que você tenha entendido esta mensagem e que Deus te conforte. Então, em todo momento, ore, peça coragem e confiança que Deus vai te abençoar e te ajudar. Valeu? Muito obrigado. Tchau, tchau. Bye, bye. Deus abençoe.